Pronto aí, pessoal? De silêncio. Olha para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade em nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos conhecer um filósofo aí que viveu na transição do século XX para o século XXI, o Donald Davidson. É um importante filósofo aí no campo da linguagem, no campo da análise linguística. É um importante filósofo também da mente, vai refletir sobre a mente humana. Ele vai desenvolver algumas teorias. Primeiro, a teoria da análise linguística. Para você compreender a linguagem, você precisa analisá-la. E o que é analisar? Observar, analisar padrão. Analisar significa dividir em partes. Para você compreender a linguagem, é preciso dividi-la em partes, para que você compreenda parte por parte. Assim como na biologia, assim como na química, assim como na física. Na biologia, por exemplo, você compreender o ser vivo, você tem que dividi-lo em partes, até chegar na última parte viva do ser humano. Qual que é? A biologia ela vai analisar o ser vivo até chegar na sua célula. Depois vai analisar esse conjunto de células funcionando juntas. Um conjunto de células forma o quê? Um conjunto de células forma o quê? Lembra aí não? A dinâmica? O organismo é mais para frente, né? Não é tecido? Oi? Um tecido, exato. Um conjunto de tecidos forma o quê? Aí é o sistema organelo. Ainda não. Não é sistema. É organelo. Um órgão. Um conjunto de órgãos forma o quê? Sistema. Sistema. Um conjunto de sistemas forma o quê? Um organismo, né? Então, para você. Oi? O organismo já é um ser vivo, né? Mas tem mais. Tem outras divisões. Estou falando da divisão mais simplificada, né? Porque tem os conjuntos ali que vão formando até formar um ser vivo completo. Então você tem a divisão, depois você juntando as partes, você vai formando o ser vivo. A mesma coisa deve ser feita na linguagem. Toda e qualquer expressão da linguagem, ela deve ser dividida em partes. E aí uma linguagem, por exemplo, uma frase é dividida em quais partes? As três partes principais de uma frase. Sujeito, verbo e predicado. O sujeito é aquele que empreende a ação. O verbo é a ação. E o predicado é qual ação, né, que está sendo feita, ou uma referência de ação. Então, vamos analisar, por exemplo, a frase Deus é bom. Deus é o O sujeito é Deus, é o verbo, bom é predicado. É um adjetivo, uma qualificação de Deus. Só que essa frase é problemática para os filósofos analíticos. Por que essa frase é problemática? Ela pode até ter sentido, pode até ter um significado, mas não tem referência. A referência se trata da realidade. Como é que eu posso provar que Deus é bom? Na realidade. Experiências. Sim, mas as experiências são contraditórias. A própria Bíblia é extremamente contraditória, porque ela apresenta dois deuses completamente distintos, um do Antigo e um do Novo Testamento. O do Antigo Testamento era um Deus que fazia o bem, mas também fazia o mal, mandava matar geral, era um genocida. O povo de Deus chegava na terra, ou chegou na terra que era prometida, tinha gente morando lá. Deus mandou matar todo mundo, até a mulher grávida, mandou encerrar a mulher grávida no meio, tem um monte de absurdo que foi Deus que mandou lá no Antigo Testamento. Isso é maldade, não? Ou não? Isso é o bem. Isso é uma prova de que Deus é bom. E? Oi? Por exemplo, experiências de vida são contraditórias, mas se a gente for olhar o mundo em si, várias coisas que acontecem realmente. O próprio mundo também é bem contraditório. Tem coisas boas e ruins. Mas não necessariamente as coisas ruins são que no final das contas. Algumas
que tem que acontecer? Igual ciclo. Que ciclo que é esse? Tudo tem harmonia, você já viu alguns pequenos, né? Por que para haver harmonia tem que ter... Aí, para haver harmonia, você tem que ter contrários ali se equilibrando. Então, se tem contrários, é porque tem o mal. E se tem o mal, quem criou o mal? Oi? O ser humano não tem poder criador, segundo a teologia. Criar é fazer algo a partir do nada. O ser humano, ele é um inventor. Ele, a partir de coisas que já existem, ele faz outras coisas. Então, vou fazer uma mesa. Peguei aqui, esse aqui tem plástico, madeira. Então, montei a mesa. O ser humano não faz algo que não existe. Se ele escolheu o mal, é porque o mal o precedeu. O mal já existia, o ser humano só fez a escolha. Por isso que é um problema teológico. De onde vem o mal? Uma seríssimo que até hoje os teólogos estão discutindo para poder tentar resolver. Por isso que na análise linguística, esse tipo de frase para os filósofos da linguagem não tem sentido. Por quê? Ou não tem lógica. Porque não tem um referente. E quando você vai buscar alguma coisa referente na realidade, você vai ver uma sucessão de contradições. E onde há contradição, não há lógica, não há sentido e não há verdade. Você pode falar qualquer coisa sobre Deus, tanto que Deus é bom quanto que Deus é mau. Tanto que Deus é complexo quanto Deus é simples. Pode falar qualquer coisa porque não tem um referente para você constatar. Isso é mais uma questão de experiências individuais. Oi? Essa fase é uma questão de experiência individual. Sim, as experiências individuais, como o próprio nome diz, são individuais, são subjetivas. E aí, por conta disso, cada um tem uma experiência de Deus também diferente. Tem sujeitos que ao longo da história tiveram experiência de Deus em eventos extremamente traumáticos. Tem o Viktor Frankl, por exemplo, um psicólogo, um teórico da psicologia que, nos campos de concentração nazista, ele encontrou um sentido para a existência humana. Diante de uma das maiores atrocidades já empreendidas pelo ser humano, ele conseguiu encontrar sentido para aquele sofrimento. É uma situação bem complexa, porque talvez tenha sido o maior absurdo que o ser humano já fez na sua história aqui. Como é que você encontra sentido num absurdo tão gigantesco desse? E se é absurdo, é justamente porque não tem sentido. Inclusive, eu ia falar que se você não tiver um sentido para encarar o sofrimento, você acaba perdendo, de alguma maneira, a perspectiva de viver. Então, o sentido é algo que nos dá um alento e, ao mesmo tempo, força para encarar o sofrimento. As pessoas que não têm sentido para a vida desistem dela. Mas ele não fala qual que é esse sentido. O sentido da vida é isso. É servir, ou é fazer isso, ou fazer aquilo. Tanto que também aí entra a perspectiva individual, subjetiva, porque cada um dá um sentido diferente. Se a pessoa é religiosa, o sentido para a vida dela é servir a Deus. Se a pessoa quer ficar rica, o sentido dela é o dinheiro. Se a pessoa acha que o sentido da vida é fazer uma família, ela vai focar nisso, né? Vai buscar, né, um parceiro, uma parceira, para poder ter filhos e formar a sua família. Porque o sentido da vida é isso, é a família. Aí depende. Mas é preciso encontrar, segundo o Viktor Frankl, um sentido. Porque se não tiver, você perde a perspectiva de viver. Aí a vida passa a ser algo absurdo mesmo. Diante do sofrimento, você vai sucumbir. Então é o sentido que faz com que você encare o sofrimento. E, de alguma maneira, até dê um significado para esse sofrimento como alguma perspectiva de algo maior, após você superá-lo. O problema é que muita gente não superou. O Viktor Frankl sai vivo dos campos de concentração. A maior parte das pessoas que estavam lá, mesmo tendo sentido, morreram. Mesmo se tiverem inventado um sentido, morreram. Então, qual era o sentido de tudo isso ao terminar mortos?
Mas voltando aqui ao Donald Davidson, ele vai falar, né, que é preciso fazer essa análise linguística para você compreender a verdade das expressões da linguagem. E aí, para você compreender a verdade, você precisa dividir em partes. Ver se essas partes fazem sentido, se elas correspondem à realidade, se tem referência. Ele vai falar também, ao defender uma perspectiva pragmatista, não importa se a teoria é bonitinha e interessante. O que importa é na prática. Na prática ela funciona. A mesma coisa é a linguagem. A linguagem, ela só pode ser compreendida no contexto. Por exemplo, eu falo alguma coisa aqui na aula. Alguém grava essa coisa que eu falo, recortada. E aí posta nas redes sociais. E isso trem virou uma polêmica desgraçada, excomungada. E eu me fodo, me lasco pra caralho. Ninguém viu a aula inteira. Pegaram uma parte da fala, descontextualizada. E aí isso pode dar merda de cabeça. Por isso que ele vai falar. A teoria só se prova na prática. Não adianta nada a teoria ser linda, como por exemplo o comunismo. O comunismo é lindo. Na prática nós vimos aí, né, sistemas totalitários, sistemas violentos, sistemas que cerceiam a liberdade humana, seja na China, seja em Cuba, seja na União Soviética. Mas do outro lado você vê que a direita é defensora do capitalismo. O capitalismo também é teoricamente lindo, porque é o sistema econômico da liberdade. Mas aí produz desigualdade, fome, miséria e problemas sociais. A mesma coisa no campo da linguagem. A linguagem só pode ser compreendida na prática, ou seja, no contexto em que ela está sendo utilizada. E o contexto não pode ser recortado. O contexto tem que levar em consideração todos os pontos envolvidos ali. Ele vai desenvolver também uma teoria da interpretação. Para podermos interpretar e compreender a realidade, é necessário que a gente faça essa análise linguística, né? E toda ação tem uma semântica, ou seja, tem um sentido, tem um significado. E como é que você compreende o significado de uma ação? Através da causa e do efeito. Toda ação tem uma causa e tem um efeito. Então, para você compreender a ação dos indivíduos, você tem que compreender a causa, ou seja, o que levou o indivíduo a fazer aquilo. E o efeito, ou seja, a consequência daquela ação do indivíduo. Por exemplo, a ação de vocês virem para a escola hoje. Qual que foi a causa? O que fez vocês virem para a escola hoje? O pai e a mãe que obrigaram vocês a vir. E qual que é o efeito disso? A consequência deles terem obrigado vocês virem aqui? Cansaço? Sono? Mais conhecimento? Para quem presta atenção, né? Para quem não fez diferença nenhuma. Para interpretar também, ele vai falar que a gente deve buscar compreender as crenças e os motivos que levam as pessoas a falarem, a pensarem, a agirem como elas agem. Você só pode compreender e interpretar uma fala se você souber quais são as intenções, as crenças, os motivos que levaram aquela pessoa a falar. Então não tem interpretação sem contexto também. Se você não sabe em qual contexto a pessoa falou uma frase, não tem como você interpretar aquela frase. Então essa é a teoria da interpretação dele também. E o que a gente mais faz hoje em dia é isso. A gente interpreta falas sem saber o contexto. E aí já julga e condena o povo. O que mais tem em rede social é isso aí. Pessoas julgando umas às outras. Interpretando a fala das pessoas fora do contexto. Só pra fuder. E aí é contraditório, porque se for uma pessoa que você não gosta, você vai pegar a fala recortada para poder lascar ela. Agora, se for uma pessoa que você gosta, você vai passar. Não, essa fala, peraí, vamos tentar entender essa fala aqui. Não foi assim que ele queria dizer. Não é assim. Você pega bolsonarista e petista, direita e esquerda. Bolsonaro vai falar uma merda. O bolsonarista vai tentar explicar
aquela merda para ela se tornar menos fedida. A mesma coisa o Lula. O Lula faz ou fala uma merda, o esquerdista vai tentar passar pano, tentar passar um verniz, transformar aquela fala de merda em algo não tão merda assim. E aí os adversários vão pegar a fala descontextualizada só para meter o pau também. Isso é uma guerra. E para ele não tem como ter interpretação se não conhecer o contexto, as crenças e intenções de quem está falando ali. E ele vai fazer uma crítica ao dualismo. Ao dualismo mente e corpo. Tem gente que defende que mente e corpo são duas realidades distintas. Seria como se fosse corpo e alma. Para ele não existe esse negócio de alma espiritual. E a mente também não é nada distinto do nosso corpo. Porque tudo que você refere a algo que seria incorpóreo ou espiritual, na verdade é material, é do corpo. Como é que você concebe, por exemplo, um espírito, uma alma que pensa sem ter cérebro? Como é que sua alma vai pensar depois da morte? Ela não tem cérebro. Como é que você vai ver depois da morte? Você não terá olhos. Como é que você vai ouvir depois da morte? Você não terá ouvidos. Então, como é que você concebe essa coisa separada do material sem ter a matéria? Porque a nossa própria intelecção e compreensão das coisas... mas vamos pegar, por exemplo, a explicação mais sofisticada e menos beozenta, a explicação da Igreja Católica sobre o que é a alma. O que é a alma, segundo a Igreja Católica? É uma realidade espiritual que não... e intelectiva, ou seja, é uma inteligência. Mas é uma inteligência que opera não com os sentidos, não com visão, audição. A alma é uma realidade espiritual intelectiva. Não é material, mas que é uma inteligência que compreende. É mesmo assim, essa inteligência e compreensão só acontecem por causa do nosso cérebro. Se você, por exemplo, em vida, tiver as regiões do cérebro afetadas, responsáveis pela inteligência e pela compreensão, você não vai ter nem inteligência, nem capacidade de compreensão. Então, está aí no cérebro, não numa entidade separada, que subsiste após a morte do corpo. Então, é um problema. Um problema que o cristianismo, na verdade, inventou ao misturar a filosofia grega com a religião cristã. Porque se pegarmos na perspectiva do cristianismo, o primitivo não era essa crença dos cristãos primitivos. A crença deles é mais parecida com o que uma boa parte dos cristãos hoje defende, que é a ressurreição dos mortos. Então não existe alma. Quando o corpo morre, ele vai ficar esperando. Esperando o quê? A volta gloriosa de Jesus, que será quando ele ressuscitará. Ele vai ficar meio que dormindo ali. Porque só com o corpo você pode pensar. Então, para os cristãos tem essa divisão, né? A Igreja Católica com essa realidade espiritual aí, porque é herdeira de uma mistura, quando os filósofos da patrística ali, Santo Agostinho e outros filósofos daquele contexto, vão misturar filosofia grega com a religião cristã. Mas, na perspectiva cristã primitiva, e na perspectiva do povo hebreu também, não existia estranho de alma. Tanto que para os hebreus não existia nem céu. Não existia nem vida após a morte, não existia nem ressurreição. A vida, depois que você morreu, acabou. Para os hebreus, os judeus. Morreu, acabou, é por isso que Deus tinha que fazer vingança para você em vida. Por isso que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo. Porque se ele não fizer nada com você nessa vida, depois não vai ter como vai fazer. Depois não tem mais justiça. E depois que morreu, todo mundo acabou. Não tem céu nem inferno. Essa era a perspectiva da religião judaica, do tempo de Jesus.
Jesus, que num contexto helenista, ele vai criar essa perspectiva de reino dos céus, mas o reino dos céus não seria um reino espiritual, para onde vai a alma. O reino dos céus seria um reino que ocorreria depois de Jesus ressuscitar, ir lá para o céu e voltar no seu retorno glorioso e transformar a terra e o céu em novos céus e nova terra, né? Então, compreender aí o pensamento de Davidson, né? Ele estudou em Harvard, construiu uma carreira ilustre em várias universidades, ele envolveu-se em várias áreas da filosofia, especialmente filosofia da mente, que é essa reflexão sobre corpo e alma, mente e corpo. Ele adotava uma postura materialista, ou seja, tudo que existe se resume à matéria. A própria alma nada mais é do que expressão do cérebro, não é algo espiritual. O cérebro é algo material. Afirmando aí que cada insignificante fenômeno mental, todos os fenômenos são do cérebro, não são da alma, não é nada espiritual. Até é essa sensação, Deus me tocou, até arrepiei. Isso acontece no seu cérebro. Tudo isso está acontecendo ali, uma tempestade mental, de neurônios, fazendo sinapses e fazendo você ter essa sensação. Pode ser induzida se o orador, se o pregador for bom. Ele pode te induzir a isso, né? É um fenômeno mental. Era também do cérebro, né? Um fenômeno físico. Esses fenômenos físicos que a galera experimenta, ele chora, né? Se emociona. Já fiz isso mais enquanto jovem, né? Chorei igual criança. No retiro, passei no final de semana lá, sexta, domingo. Nunca chorei tanto na minha vida. Senti que Deus tinha tocado no meu coração. E ali, desde então, mudei minha vida. Inclusive, estou aqui hoje por causa disso. Porque entrei para a igreja, comecei a participar, achei que Deus tinha me chamado para ser padre. Então, pode ser inteiramente reduzido, explicado a termos do físico. Só para terminar, Donald Davidson aí também fez contribuições notáveis. Entendi já. Só para terminar, para a filosofia da linguagem, já falei a questão da linguagem, argumentando que a linguagem deve ter um número finito de elementos e que seu significado é produto deles de suas regras de combinação.